Oi pessoal, eu fiz umas mudinhas do dendróbio anosmum. Gente, essa planta é simplesmente um escândalo de linda, né? Aqui ela floresce todo ano, lindamente. Depois eu vou pôr foto para vocês, ou vídeo da floração passada. E esse dendróbio, o anosmum, ele não é de soltar cakes, tá? Ele solta o cake dele, mas assim, ó, na base, que são as novas mudas, que vão ser a nova floração do próximo ano. Ela só floresce de novo em broto novo. Tá? Os antigos não florescem. Eu já tenho um vídeo aqui sobre o cultivo deles, não vou nem entrar em detalhe nisso não, que hoje eu quero falar com vocês sobre mudinhas. As que soltam cakes, as que não soltam, e como que a gente faz para plantar e ela conseguir ir para frente, né, gente? Porque mudinha, ela precisa de um cuidadinho a mais do que as outras, né? Tudo para ela é mais especial, ela é bebê ainda, então é um cuidado à parte com ela. Eu confesso para vocês que não costumo fazer mudinha, eu não tenho muita paciência desse cuidadinho delas. Exige muito tempo da gente, eu não tenho, e também elas precisam às vezes de um cantinho mais especial, né? Numa semana muito chuvosa, você vai ter que tirar dali porque elas são mudinhas, é um trabalhinho, tá? Mas de vez em quando eu faço, principalmente para mostrar para vocês. E como o anosmo não sai os cakes nas laterais, como sai este daqui, é um dendróbio Pierart. Gente, esse daqui sai tanto cake, olha isso. Mas ele sai tanto cake que a partir desse vaso eu já fiz mais 2. Os 3 vasos estão lotados. De tanto cake que ela solta. Ela solta muito mesmo, você consegue fazer assim, mudas e mudas, e ela é lindíssima também, né? Adoro esses 2 tipos de dendróbios que são em cascata, né? Gosto bastante. Então essa daqui é fácil, gente. A gente vem aqui, destaca, igualzinho os dendróbios noble, qualquer um dos outros, né, que a gente já está acostumada, você destaca e planta. Esse daqui, o anosmo, não, porque a mudinha você não vai tirar de lá, porque a mudinha é a nova floração. Mas tem um jeito da gente fazer mudinha, e eu fiz e deu muito certo aqui, tá? Demorado, tá, gente? Porque eu fiz esse processo logo depois da floração dela, que é a melhor época para você fazer. E eu vou lá mostrar, porque ela tá tão grande que eu não consegui trazer aqui na mesa. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz com ela ali, tá? Olha que coisa mais linda que tá esse anosmo. Ele saiu muitas mudas. Tudo isso que você tá vendo, gente, são mudas, tá? Que vai ser a nova floração. Ele tá com bastante mudas, nem contei quantas tem, mas tem bastante. E os pseudobulbos passados, gente, eles ficam assim, sem folha. E é a partir desses daqui que a gente vai fazer muda. Esses pseudobulbo aqui, olha, são os do ano passado. Esses daqui não florescem mais. Nem por isso você vai tirar, deixa tudo aí, tá bom? Que eles ajudam, né, nas mudas novas que nasceram. Olha quanta muda, gente. Ele tá simplesmente um espetáculo, né? E para fazer muda dele, a gente corta um pseudobulbo. Quando você corta logo depois da floração, ele ainda tá bem vistoso, bem cheinho, né? Diferente desses daqui, ó, aqui tem uns mais sequinhos. Porque já não é nem do ano passado, é do outro ano ainda, tá? Esses daqui que estão mais clarinhos é do ano passado. Os outros pseudobulbo eu cortei para fazer a muda. Eu venho aqui, ó, e corto aqui. Você pode cortar até rente lá. E depois que eu cortei ele, aí eu vou lá mostrar para vocês lá no pratinho que eu já fiz as mudinhas. Eu cortei cada pseudobulbo em 2, 3 partes. Vai depender muito do tamanho do pseudobulbo, tanto que você quer cortar, né? Eu cortei 7 pedaços de pseudobulbo. Só um não pegou, gente. Só este daqui, olha, ficou murcho. O único. Esse daqui, que eu achei que não fosse pegar, tá começando a nascer agora, ó. Que eu achei que ele não ia pegar e já tá começando. Então pode até ser que ainda venha a nascer outras mudinhas. Mas cada um desse, ó, tem uma mudinha, tá? O que que eu fiz? Eu tenho esse prato aqui, que ele é um prato que eu furei todo embaixo. E coloquei musgo, só musgo. Coloquei só deitado em cima esses pedaços de pseudobulbo. E fui umedecendo todos os dias. Ela não pode ficar seca. Se ficar seca, não vai conseguir nascer brotinho. Mas não deixa tudo ali também encharcado, né, gente? É com cuidado, você vai lá, você pode borrifar uma água todos os dias. E coloca ela numa claridade sem o sol direto, tá? Então ela ficou aqui na varanda e aí ela foi se desenvolvendo, foi crescendo e ela já tá bem grandinha. Agora eu já vou tirar ela daqui e já vou passar pro vaso dela. E aí eu vou mostrar como que a gente planta esse tipo de mudinha
muito pequenininha, né, gente, no vaso. Tem duas maneiras. Eu tenho uma outra mudinha de um outro tipo de dendróbio, que eu também vou mostrar pra vocês, porque aquela lá tá sozinha e é diferente. Eu coloquei esfagno, gente, porque ela precisa de muita umidade. Toda mudinha vai precisar de muita umidade. Nesse momento, não importa se ela é de mais umidade, menos umidade, mais luminosidade ou não, tá? Porque é uma mudinha. Então, o cuidado dela é diferente de qualquer outra orquídea. Por isso, ela tá só no esfagno, para dar bastante umidade para ela, sempre tomando cuidado que não fique tão úmida, né? E agora eu vou passar ela para um vaso de barro, porque vaso de barro é o que eu uso para o meu cultivo, tá? Eu coloquei aqui uma camada bem generosa de argila expandida para fazer uma boa de uma drenagem. E como ela é mudinha, não pode ser totalmente de muito substrato, vai ter pouco substrato para ela. Essa água tem que entrar e escorrer, porque a partir de agora ela já vai pro orquidário, ela já vai ficar lá exposta à chuva, a sol, com menos luminosidade de que ela gosta, né? Mas com um pouquinho de luminosidade. E chuva também, mas é claro que eu vou ficar de olho na chuva e qualquer coisa eu tiro ela do lugar, tá? Então, uma boa camada de drenagem, ela é importante. E eu vou usar aqui um substrato à base de casca de pinos, que é o que eu uso para todas as orquídeas, que eu gosto bastante. Eu acho que ele dá uma umidade na orquídea sem deixar ela muito úmida, sabe? Eu gosto bastante desse substrato aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, não muito, gente, é uma camadinha assim por cima dessa argila, tá? É só um pouquinho aqui. E eu vou vir com o esfagno de novo, porque ela ainda é uma mudinha. Embora ela já pegou, tá bem bonita, ela ainda é uma mudinha. Então, eu umedeci esse esfagno, espremi bastante e vou colocar aqui por cima, ó. Não precisa de muito, não. Você cobre esses daqui, aqui assim por cima. Quando a gente oferece mais umidade para a mudinha, tem muita chance dela se desenvolver melhor. Mas essa umidade, gente, é sempre com muito cuidado, tá bom? Porque mudinha, também pode apodrecer muito rápido. É sempre de olho, gente. Eu falo sempre para vocês que orquídea é observação. Todo dia é uma observação, você vai olhando, vai observando e vai vendo se ela vai reagindo ou não. Vou pegar essas daqui e vou tirar daqui. Ela já tá grudadinha aqui nesse... Ó, ela já tá começando a grudar em tudo. Olha, que beleza, gente. Olha isso, que coisa mais bonitinha é essa mudinha. Eu posso tirar esse pseudobulbo ou não, gente. Se for mais fácil, eu deixo com pseudobulbo. Então, eu venho aqui, coloco o pseudobulbo e só finco ele com um arame. Você pega um arame e dobra ele, tá vendo? Venho aqui, ó, e faço assim, pra deixar ela bem firme, porque a orquídea que não tá firme, né, gente, não se desenvolve. E vou fazer isso com todas essas daqui. Esses daqui que tá muito grande, olha, eu vou cortar um pedaço desse pseudobulbo. Essa daqui, olha, já grudou tudo lá embaixo no prato. Olha que beleza de raiz essa daqui. Olha isso, gente. Então, essa daqui, eu vou cortar esse pseudobulbo aqui, olha, porque ele não precisa de tudo isso, tá? E essa eu vou colocar para baixo um pouquinho do esfagno, gente. E aos poucos ela vai entrando e se fixando tanto no substrato quanto no vaso, tá? Se for preciso, a gente pega um pouquinho mais de esfagno e vai colocando em cima das raízes. Não deixa as raízes expostas nesse momento. As orquídeas gostam sim de raízes expostas, elas caminham, mas essa daqui, como eu falei para vocês, é um cuidado especial. Ela é uma mudinha, tá? Se deixar essas pontinhas aqui de raízes no sol, vai queimar. E vou fazer isso com todas essas mudinhas aqui, ó. Vou cortar aqui. Essa daqui, olha, vou cortar só um pouquinho dela para caber no vaso, tá? E vou fixando com o arame que eu falei para vocês, tá? Eu não preciso tirar ela, viu, gente, desse pseudobulbo, não. Deixa ela assim, que não tem importância. Depois ele vai secar e aí ela sai. Se a gente fizer assim, ela vai sofrer menos, vai sentir menos. Já tem vídeo do dendróbio Pierardi, como que eu tiro os cakes e como que eu fiz as mudas, que eu já tenho mais 2 vasos, tá, gente? Tá lá na playlist de dendróbio. E agora eu preciso ver se ela tá fixa, gente. Porque se ela não tiver, ela não vai se desenvolver. Então eu venho aqui, ó, tá mole, ó, essa que tá firme,
tá mole. Então eu vou tentar com um palito de churrasco e vou ver o que eu faço. Porque como ela tem uns pedacinhos do pseudobulbo, eu consigo passar entre o vaso e o pseudobulbo. Aqui eu já consigo pegar dois, eu consigo pegar esse e esse. E vou colocar aqui, ó, entre esse furo aqui do suporte até esse outro furo aqui. Quando eu coloco este palito, gente, ela fica presa. Você pode puxar, ó, ela não vem, tá? Só que esse palito de tempos em tempos sai. Neste caso aqui ele não vai sair não, porque eu coloquei dentro do furo. Você pode furar vasos quando você achar que tem uma orquídea muito difícil de fixar. Você fura o vaso e passa o palito por dentro do furo, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com essas outras aqui. Eu fixei todas elas, gente. Eu posso vir aqui e mexer com elas que elas não vão sair do lugar. E não pode sair. Se tiver solta no vaso, gente, esse replante não vai pra frente. Você não vai conseguir que as suas mudinhas se desenvolvam, tá? Então isso aqui é muito necessário. Dá umidade pra ela, um lugarzinho especial pra ela e um cuidado pra ela. Eu tenho essa outra muda aqui, que é de um dendróbio secundum. Eu tirei da planta e coloquei aqui para ver o quanto ela se desenvolvia aqui sozinha, tá? E ela se desenvolveu muito bem, gente. Ela tá toda grudadinha aqui, deixei ela de molho agora bastante, para tentar descolar as raízes sem quebrar. Eu tenho um clima muito de baixa umidade, né? Então eu tenho que dar um pouquinho mais de umidade para elas se desenvolverem melhor. Como agora ela já pegou, eu vi que ela já pegou, tá no tamanho bom, eu vou passar ela pro vaso. Que essa daqui, o melhor é vaso de plástico, porque ela é uma mudinha muito pequenininha, ela vai precisar de uma umidade. O vaso vai depender do tamanho da muda, por isso que eu tenho 3 vasos aqui, gente. A hora que eu tirar ela daqui, eu vou medir em qual vaso eu vou pôr, porque quanto menor o vaso, mais ela vai se desenvolver, tá? Vou cortar igualzinho, poderia, gente, destacar. Venho aqui e destaco. Não vou destacar porque eu acho que ela sente menos quando a gente não destaca, tá? Então agora eu vou ver em qual vaso ela vai ficar melhor, gente. Faça sempre esses testes. Eu vou colocar nesse aqui, nem no menor de tudo e nem no maior, tá? Esse tipo de vaso aqui, eu vou colocar só o substrato, não vou nem colocar argila, porque ele é muito pequenininho. Então eu vou segurar ela para que as raízes fiquem lá para baixo. Eu posso colocar o substrato e já vai fixando ela, viu? O substrato é o mesmo, de casca de pino. Vou colocar nela também por cima esfagno, né? Para dar umidade para ela, que aí ela vai se desenvolver melhor. E sempre olhando, tá, gente? Se começar a sair folhinhas amarelas, precisa ver se não é umidade demais. Nunca passe o substrato para cima do pseudobulbo. O substrato tem que ficar só nas raízes, viu, gente? Então eu vou colocar, ó, esse pseudobulbo que eu cortei aqui embaixo, ele vai ficar para cima do substrato. Vou vir com arame também daquele, vou colocar aqui para dar uma fixação nela. E vou vir com o esfagno aqui por cima, só para dar uma umidade. É pouco esfagno, viu, gente? Só para dar uma umidade. Por que eu gosto por cima? Porque se a gente perceber que tem umidade demais para ela, ou que tá chovendo onde ela fica, a gente vem e tira só o esfagno que tá em cima, tá bom? Deixa eu ver. Ó, ela tá firme, mas eu ainda posso colocar um palito de um lado do outro. Prendi, olha como ela tá bem presa ali, tá, gente? E de tempos em tempos, você vem ver se esse palito não saiu do lugar, se ela ainda continua fixa. E quando ela começar a se desenvolver, soltar raízes, ela vai começar a grudar nos vasos, no substrato. Aí ela fica firme sozinha, sem precisar do palito. Mas até lá, a gente precisa ajudar ela, que ela fique fixa no vaso, porque senão ela não vai soltar novas raízes e não vai se desenvolver, tá? Tem da Nosmo, gente, já fez muda delas? É fácil de fazer, mas demorado, tá, gente? Eu separei esses pseudobulbos logo depois da floração dela, que é lá pra setembro, e só depois de um tempão, gente, meses, que começou os primeiros brotinhos, tá? Eu achei que ela nem fosse se desenvolver. Então é assim, é tempo mesmo. Coloca lá e esquece dela. Mas não esquece de molhar não, hein? Deixa ela sempre úmida, tá bom? Espero muito que tenham gostado dessas dicas, pessoal, desses replantes, dessas bebezinhas aqui. Se gostou, vou pedir para me deixar um like, pessoal, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!